Prioridades na justiça, precatórios, RPVs ou atrasados. Caminhos para acelerar o seu pagamento. Para você que não me conhece, meu nome é Guto Silva. Todo dia eu trago uma informação importante para falar sobre seus direitos. E hoje não vai ser diferente. Vou tratar de um assunto importante para tentar ajudar você a conseguir de forma mais rápida receber o seu pagamento de atrasados na justiça. Existem situações que podem agilizar seus pagamentos, seja na justiça, seja na esfera administrativa. Mas hoje vamos falar da esfera judicial. E uma delas são chamadas de prioridades judiciais. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre esse assunto e trazer as principais prioridades da justiça e falar sobre a principal delas no primeiro vídeo de hoje. Primeiro, você tem a prioridade relacionada a pagamentos com ações relacionadas a prioridades médicas. Depois é pago as prioridades etárias e, por último, as prioridades alimentares, ok? Isso é importante. No vídeo de hoje, eu vou explicar sobre as prioridades médicas, quais são os caminhos necessários para que você consiga ter acesso de forma mais rápida ao pagamento, seja da sua RPV, seja do seu precatório, seja do seu atrasado ligado ao INSS. Como eu já havia falado no início do vídeo, são 3 prioridades que a Justiça começa sempre a agilizar pagamentos, ok? Antes de mais nada, antes de você já iniciar um procedimento, cobrando aí uma agilidade no seu processo, junto ao seu advogado e também da esfera da justiça, você precisa ter contato direto com o seu advogado. É isso mesmo. Você precisa estar sempre conversando com ele. Muita gente, às vezes, tem medo, receio de fazer alguma pergunta, de questionar algo, e por conta disso, o processo fica travado. A primeira coisa que você precisa saber, antes de mais nada, é em qual situação está aí o seu processo. Se está na fila comum, se está na fila de prioridades e qual é a fila de prioridades que encontra o seu processo, ok? A primeira prioridade a ser liberada pela Justiça é a prioridade médica. Por quê? Porque isso envolve, às vezes, uma operação, uma cirurgia ou uma doença grave. E isso precisa ser bem especificado para o juiz dentro do seu processo. Isso é um ponto que muita gente, às vezes, deixa a desejar em relação aí à troca de informações com seus advogados. E nessa situação, a Justiça sempre leva em consideração a situação crítica do paciente. Mas, Guto, como eu preciso agir em relação a isso? Existem alguns trâmites que são sempre levados em considerações junto à justiça. O primeiro delas é que você, antes de ter aí concluído a etapa final, que é quando você vai receber o pagamento, você precisa ter aí, nesse caso, assinado a planilha de cálculos da justiça. Após a planilha de cálculos ter sido assinada, o seu processo vai retornar para as mãos do juiz e, a partir daí, o seu processo vai cair nas filas que eu coloquei para você, na fila de prioridade médica, etária ou alimentar. Nessa situação, é a última fase. Neste caso aí, você e o seu advogado precisam estar atentos e ele vai fazer a chamada petição. Mas não pode ser uma petição qualquer. É uma petição que tem todas as informações necessárias para convencer o juiz a agilizar o seu pagamento, para sensibilizar, no caso, o juiz em relação à sua situação. O que você precisa ter aí em relação a isso? Junto com a petição, se você puder colocar um laudo médico, um atestado comprovando o pedido do juiz, isso agiliza e sensibiliza mais
o juiz que está cuidando da sua ação. Nesse laudo, precisa ter a descrição da doença, o quanto ela, no caso, é grave, o qual é grave aí a situação do paciente, tem que colocar o medicamento que ele está tomando, se ele vai precisar fazer uma cirurgia, precisa ser especificado para que o juiz entenda a gravidade da situação. Se você vai passar por uma cirurgia, se a pessoa vai fazer um exame caro e precisa desses valores, nesse caso aí, você precisa deixar bem claro nesta petição. Quanto mais informações, melhor é para que o juiz entenda a sua situação. Após enviar a petição ao juiz, você e o seu advogado precisam ficar em cima da ação. Não é só colocar a petição ali, não. Passou um mês, não agilizou, seu advogado precisa fazer uma petição retificadora para informar a gravidade que a situação piorou, para aí sim conseguir agilizar aí o tempo de espera do seu pagamento. Isso é importante. A petição tem que ficar bem clara, é através dela que vai ser adiantado o sistema, a fila e o seu pagamento, ok? Se você ainda tem alguma dúvida referente ao procedimento da petição, pode comentar no nosso vídeo. Nós estamos aqui para passar conhecimento para você. Outra coisa, antes de você, neste caso, entrar com um processo e você ainda vai entrar com uma ação na justiça, você precisa saber um pouquinho mais sobre o profissional que você vai contratar, se ele é ativo ou não. Se ele não for uma pessoa ativa, não ficar em cima, não marcar em cima, o que vai acontecer? O seu processo vai ficar agarrado. Existem situações que processos estão há pelo menos 3 anos sem andar. Por quê? Porque o advogado espera a situação dos tribunais, vai esperando passar o tempo e, com isso, você que está aguardando, aí no caso, receber um pagamento ou ter uma resposta de um pedido, fica com tudo travado. Antes de você buscar alguma coisa, você precisa, no caso aí, ter conhecimento de quem vai cuidar da sua causa. Hoje eu falei sobre as prioridades médicas, que são as primeiras a serem pagas, tanto nas RPVs, quanto dos precatórios, quanto dos atrasados do INSS. No próximo vídeo, eu vou explicar para você sobre as prioridades etárias, como o juiz entende essa situação, qual é a idade que ele vai buscar, o que você precisa colocar dentro da petição, aí um agravo, se tiver no caso de alguma situação de um idoso, tudo isso eu vou trazer no próximo vídeo. Espero ter esclarecido tudo para você. Se você ainda assim tiver alguma dúvida, não tenha medo não, não tenha vergonha não. Pode comentar no vídeo. Se eu não responder na hora, eu vou trazer um vídeo curto ou aqui no canal Primeira Página ou no canal Fonte Segura. Espero você no próximo vídeo. Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre seus direitos. Não sai daí não. Vem comigo.